Olha só, pessoal, é impressionante como tudo na administração pública virou assédio moral. Antigamente, e na verdade até hoje, o grande coringa das comissões de PAD, da administração pública como um todo, quando queria perseguir um cliente, era imputar infrações genéricas falando sobre descumprimento de normas e até falta de urbanidade. Só que qual que é o problema, em tese, em relação a esses pontos? Como são infrações leves, a comissão só conseguia aplicar penas de advertência e, em caso de reincidência, de suspensão. E aí, agora, no novo cenário, que na verdade não é tão novo assim, o que a administração pública está fazendo de forma orquestrada, principalmente com os servidores que são mais diligentes, mais assíduos, mais comprometidos com o seu trabalho? Esse tipo de servidor geralmente ocupa um cargo de confiança, um cargo de chefia e tem uma equipe para gerir. E como ele tem uma equipe para gerir, entregar metas para os seus superiores, é lógico que existe uma cobrança natural, que é uma relação hierárquica comum, não só na administração pública, mas também na iniciativa privada. Daí o que está acontecendo, pessoal? Essas pessoas, que geralmente são pessoas que não querem trabalhar sério, não querem estar comprometidas com as entregas dos prazos e tudo mais, elas se sentem pressionadas, como deve ser, né? Por não estar entregando esses prazos. E aí tem reuniões, tem algumas broncas e tudo. E qual que é o final da história? Essas pessoas se unem entre si, geralmente os subordinados, até pessoas que já passaram ali pelo órgão público, seja terceirizado, estagiário, enfim, pessoas que não estão mais ali, para apresentar uma série de denúncias contra o servidor que está na chefia, falando que ele está fazendo assédio moral e que esse assédio moral desdobrou em consequências graves para a saúde mental, que a pessoa está com ansiedade, com depressão, está tendo pesadelo, não consegue dormir, papapá, papapá, papapá. Moral da história. Muitos casos estão se desdobrando em assédio moral, alguns, e não poucos, né, infelizmente, alguns, além do assédio moral, estão imputando assédio sexual, sem não ter absolutamente nenhuma prova, e eu já vi casos, inclusive, deles imputarem, diante de um contexto que eu contei para vocês, improbidade administrativa. E por que eles fazem isso? Porque é um conceito muito vago, de difícil prova, então geralmente é só testemunha, aquele famoso disse-me, disse, disse-me, disse. As pessoas se articulam para falar mal do chefe ou do servidor que eles estão alinhados ali para tentar punir aquele servidor, né, tirá-lo do órgão público com a pena de demissão. E aí o servidor ele não tem contraprovas. Por quê? Geralmente as pessoas que trabalharam com ele e que não tem nenhuma reclamação já não estão mais no órgão público, ou se estão, têm medo de uma retaliação, né, porque estão vendo o que está acontecendo ali, qual que é o pano de fundo, e ele não tem nenhum e-mail, nenhuma gravação, não tem nada. Isso se torna um risco, pessoal, se torna um risco. É claro, quando a gente fala de improbidade, principalmente depois da mudança que aconteceu em 2021, é muito mais difícil de emplacar uma demissão por improbidade. E ainda que ela aconteça na justiça, isso é facilmente revertido, digamos assim. Agora, dependendo do que for trazido nas oitivas das testemunhas em relação a esse possível assédio moral e até assédio sexual, o servidor ele pode não conseguir reverter essa situação e ser demitido de forma injusta, porque ele simplesmente exerceu o seu ofício como servidor público. Ele trabalhou de forma diligente, ele foi proativo, ele exigiu dos seus subordinados. Agora, o que a gente está tendo é que dar bronca virou assédio moral. Você cobrar tarefa virou assédio moral. Isso é um cenário perigoso para qualquer servidor público. Às vezes você pode estar assistindo esse vídeo, não ocupa nenhuma função de superior hierárquico, mas lembre-se que um dia você pode ocupar, ou mesmo um estagiário que esteja ali dentro do órgão público, dependendo da forma como você faz uma solicitação simples, e isso pode escalar para um assédio moral e você responder um processo administrativo disciplinar, correndo o risco de ser demitido, e ainda que não seja demitido, você vai ter custos, né? Custos emocionais, custos de honorários com os advogados que for contratar para essa defesa, fora toda a repercussão que isso traz dentro do ambiente laboral, que é muito ruim. As pessoas vão te olhar e falar, ó, tá vendo fulano? Tá respondendo um PAD por assédio moral e tal, e começa as conversinhas, enfim. É um inferno na vida do servidor. Então, pessoal, o que é a minha dica aqui para vocês que estão em cargos de chefia, em cargos de liderança, são profissionais zelosos, né, diligentes, sempre estão ali
cumprindo seus prazos e precisam cobrar das pessoas que estão sob a batuta de vocês, a minha ideia é sempre guardar os e-mails, mostrar que vocês são respeitosos, vai fazer uma reunião em equipe para cobrar metas, para cobrar produtividade. Grave essas reuniões, porque se um dia eles articularem contra você para apresentar uma denúncia, uma série de denúncias, né? Aliás, o cenário mais comum são uma série de denúncias que a gente até percebe que foram escritas pela mesma pessoa. A mesma pessoa redigiu, colocou para vários remetentes e esses remetentes foram lá no site da ouvidoria do órgão e registrou isso daí. Então, quando chegar esse tipo de denúncia, você está resguardado. Você vai lá e mostra que você é respeitoso, você cobra sim, mas dentro da ética, sem nenhum exagero, sem nenhuma exposição vexatória e sempre tentar desajustar essa narrativa deles, né? Desenquadrar, essa que era a palavra que eu estava tentando lembrar agora, desenquadrar o assédio moral. É um conceito muito vago, muito amplo, existem normativos da própria Controladoria Geral da União tentando dar mais palpabilidade ao conceito de assédio moral, mas não deixa de ser algo muito subjetivo e muito ligado à percepção pessoal de quem está passando ou supostamente passando por aquela informação. Por isso que é um processo tão perigoso e é por isso que eu bato muito na tecla que a gente precisa de uma regulamentação mais sólida dos processos administrativos, disciplinares, das sindicâncias. Quando a gente vai ali na parte das infrações, é tudo muito vago, é tudo muito genérico, cabe uma série de interpretações e isso põe em risco a estabilidade do serviço público. O agente público ele comete uma infração, ele não sabe se ele pode ser enquadrado no A, no B, no C, no D ou E. São 20 imputações que ele pode ser enquadrado com uma conduta. Por quê? Porque não está tudo regulamentado, não está tudo específico, não está tudo detalhado. É muito genérico, fica à mercê da interpretação da comissão. Isso é um grande risco. Mas, novamente, a melhor forma de você se defender e evitar uma pena de demissão em um PAD de assédio moral é tendo contraprovas, mostrando que você é respeitoso, que você é sim diligente, que você cobra, mas dentro da sua função. Porque o que mais me chama a atenção é que a administração pública se mobiliza, afasta o servidor preventivamente para apurar essas informações e em nenhum momento ela se preocupa com o servidor que não está entregando, com o servidor que atrasa, com o servidor que está com as tarefas pendentes, que não cumpre com seus prazos, que está perdendo esses prazos e está prejudicando a administração pública como um todo, mas se preocupa com o servidor que está ali na gestão, que está na coordenação, que precisa entregar a resposta para a sociedade. Olha, estamos trabalhando, estamos cumprindo prazo, estamos exercendo o nosso munus público. Isso é realmente contraditório e é por isso que gera tanta indignação por parte dos servidores que estão respondendo a um processo administrativo disciplinar por assédio moral.